Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer o colar de mesa, ou corrente de mesa, ou escultura, como vocês quiserem chamar. Essa daqui, amarela, por exemplo, eu achei incrível para pendurar na parede, colocar aqui essa argola de madeira num preguinho e deixar ela pendurada como uma escultura. E essa daqui, que é feita com vários elinhos, eu achei ela incrível para colocar numa mesinha de centro, num aparador, como vocês acharem melhor. Mas a receita é a mesma, só o jeito de montar que é diferente. Os materiais também são os mesmos. Você pode conferir tudo lá na lista de materiais, a quantidade, os fornecedores, enfim, né? E eu espero então que vocês gostem de aprender a fazer esse projeto aqui comigo. É um projeto que vocês podem customizar, fazer aqui tamanhos, cores, formatos e colocar os acessórios que vocês quiserem, do jeitinho de vocês, para criar peças únicas e exclusivas, deixando aí a criatividade tomar conta do ateliê. Então vamos lá? Para esse projeto eu escolhi um fio de malha premium de composição 94% poliéster e 6% elastano. Esse aqui é o fio de malha extra premium da VIP, que tem 25 milímetros de espessura. A cor que eu tô mostrando para vocês é a caramelo queimado. E você encontra esse fio lá no site da VIP Acessórios. Todos os materiais e os fornecedores vão estar descritos na lista de materiais desse projeto. Nesse caso, eu preferi um fio de malha mais fininho, mais delicado, com mais elasticidade, mas isso é questão de gosto pessoal. Se você quiser usar um fio residual de algodão mais grosso, ou um fio de malha com uma espessura maior ou mais estrutura, fica a seu critério, basta você testar e ver se você gosta do resultado. Nós também vamos precisar aqui de uma argola de madeira, é o elemento principal do nosso projeto, que dá o charme, traz sofisticação. Essa argola aqui também é lá da VIP Acessórios, ela é uma alça para bolsas, né? E a gente vai utilizar aqui no nosso projeto de decoração. Também vamos usar argolas menores de madeira, aqui eu estou utilizando 6 unidades no nosso projeto. E também uma conta de madeira, que pode ser assim uma bolinha redonda ou um tubinho. E é claro que você também pode customizar esses acessórios da forma que você achar melhor. Também vou usar aqui uma agulha de crochê de 8 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria, né, para os acabamentos, ou pode ser uma agulha menor também de crochê, por exemplo, de 5 ou de 4 milímetros, para ajudar a arrematar as pontinhas. Também é importante que você tenha por aí uma fita métrica, caso você vá executar esse projeto com as argolas. Já vou mostrar para vocês as duas opções, né? Para que as argolas fiquem do mesmo tamanho e a sua peça fique mais harmoniosa. E também para você passar o tamanho e a largura total da sua peça aí para sua cliente, para ela ter uma noção quando estiver vendo a foto pela internet. Toda crocheteira precisa ter aí uma fita métrica na mão. Essa então é a primeira sugestão do nosso projeto, que fica mais bonito como um objeto decorativo de parede para ser pendurado, né? Então ela começa aqui com a argola, que é onde a gente vai pendurar na parede, e vem descendo aqui com o nosso trabalho em crochê, com as argolinhas de madeira, uns nozinhos, uns contornos, e termina aqui com o nosso tassel, tá? Você pode ver a peça inteira na foto, porque não cabe aqui inteira no vídeo, né? Nesse caso, você vai executar os pontos que eu vou ensinar do começo até o final, sem cortar o fio. Então, veja que é um tubinho só, né? Começa aqui, esse tubinho, ó, ele dá a volta, vem por aqui, passa aqui pela parte de madeira, desce, dá uma outra volta e finaliza lá embaixo. Então, você vai fazer o ponto que eu vou ensinar do começo até o fim e vai juntar aqui as pontinhas no final e arrematar com o tassel, tá? E aqui nós temos, então, a segunda opção que você pode fazer esse projeto, né? Que são vários elos diferentes, né? Separados. Então, aqui a gente tem um círculo, depois outro círculo. Aí eu coloquei aqui a nossa argola de madeira mais ou menos no centro para destacar, né? E aqui mais um elozinho, finalizando aqui com o tassel. Nesse caso, você vai executar os pontos em 3 etapas diferentes, né? Porque são 3 argolas aqui. E é o que a gente consegue fazer com um novelo. Se você quiser uma peça maior, você vai utilizar o segundo novelo. Então, eu fiz aqui um elo, né? Cortei o fio, arrematei, coloquei as argolinhas. Aí, eu começo um novo elo do mesmo tamanho, faço aqui
uno com a minha argola de madeira e faço aqui um terceiro elo. Então, são 3 peças separadas. Essa é a diferença aqui das duas sugestões de peça. Se você for fazer essa daqui para pendurar na parede, né, uma peça só, ou se você quiser fazer também uma outra configuração que vá em cima de uma mesa, em cima de um aparador, você vai fazer um tubo inteiro do começo até o final. Se você quiser fazer essa opção aqui com os elos, você vai fazer vários círculozinhos separados e depois vai unir, tá? E é claro que você pode fazer nós, combinações e colocar acessórios, colocar argola de madeira de formas diferentes, deixar a sua criatividade aí, dar a sua cara para os seus projetos e fazer peças únicas e exclusivas, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer o ponto que a gente constrói aqui esse tubinho. Então, eu vou posicionar aqui o fio deixando um pedacinho para baixo, da forma que você achar mais confortável aí, às vezes passando aqui pelo dedo anelar, né? E vou dar aqui a primeira voltinha com a agulha. E aqui a gente já tem uma correntinha, já pode contar uma, tá? Vamos fazer 8 correntinhas, totalizando 9, então, com essa primeira. Então, eu laço o fio, trago aqui para fora, fiz a minha segunda correntinha. Tenta deixar o ponto bem soltinho, bem levinho. A gente já tá usando aqui uma agulha um pouquinho maior do que o necessário para ajudar a não apertar o ponto, né? Correntinhas e ponto baixíssimo a gente tende a deixar mais apertado mesmo. Então, tente deixar sua mão bem levinha. Vamos fazer aqui a terceira correntinha. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estica bem aqui para você não torcer essas correntinhas iniciais. E agora a gente vai fechar essas correntinhas formando, né, um círculozinho. Então, a gente vai entrar nessa alcinha aqui, ó, da primeira laçadinha que a gente fez. Então, eu vou colocar a minha agulha por aqui. Vou laçar o fio do novelo. E trago aqui pra fora com um ponto baixíssimo, lembrando de não deixar ele apertar, né? Deixa a mãozinha bem solta ou vai esticando aqui o fio, tá bom? Agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos, pegando sempre essa alcinha aqui de fora das correntinhas. Então, pego na alcinha de fora, laço, ponto baixíssimo. Alcinha de fora, laço o fio do novelo, ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo até atingir um tubinho do tamanho que a gente quer, né? Então, pode ser o novelo inteiro, caso você queira fazer uma peça única, ou pode ser aí o tamanho da argola, né? Que eu já vou passar pra vocês o tamanho que eu achei que fica bacana. Mas a gente não fecha carreiras, não faz nenhum ponto diferente, é simplesmente pontos baixíssimos em carreira circular. E o que fica visível pra gente é o avesso do ponto, né? Então, o lado direito do ponto, ele fica aqui dentro do tubinho, e o avesso, ele fica aqui do lado de fora, dando a textura que a gente quer pra nossa peça, tá? Então, aqui no começo pode parecer esquisito, que não tá dando muito certo, né? Mas conforme você vai tomando forma aqui, né, fazendo a peça crescer, você vai deixando o seu tubinho mais bonito, tá? Lembra de deixar, então, as mãos bem leves, e quanto mais você praticar, mais os seus pontos vão ficar uniformes, dando um acabamento mais bonito para sua peça. Então, a gente vai aí assistindo um filme, assistindo uma série, conversando com alguém, enquanto vai fazendo aí pontos baixíssimos, sem precisar contar, mudar de ponto, pular ponto, nem mudar de carreira. Então, simplesmente pontinhos baixíssimos. Só cuidado para não pular nenhum, para não ficar um buraco aí na sua peça. E aí, o tubinho, ó, ele vai crescendo. A gente pode modelar esse comecinho aqui que fica meio esquisito, porque a gente tava segurando ele, deixando ele mais amassadinho, mas ó, já temos aqui um tubinho começando, tá certo? Depois que você já fizer aqui uns 8 a 10 centímetros do tubinho, é bom você fazer uma pausa para conferir se a espessura tá ideal, porque se você estiver utilizando outro fio, outra agulha, ou se o seu ponto é mais folgado ou mais apertado que o meu, pode dar diferença, ou até mesmo se você comprou uma argola de tamanho diferente da que eu tô indicando na lista de materiais. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a argola consiga entrar aqui, o tubinho entrar na argola, né? De forma que não fique nem muito apertado, que ela não consiga entrar, e nem muito folgado, que ela fique solta. Então, tá vendo aqui, ó, que eu consegui deixar a argola na posição que eu quiser? Ela não fica caindo
e eu consegui colocar ela, tá? Então, se a sua tiver muito folgada, caindo sozinha, você precisa fazer um tubinho maior. Se você tiver com uma argola que nem entra no seu tubinho, você precisa fazer um tubinho mais fininho. E como que você vai fazer isso? Alterando a quantidade de correntinhas lá no início, né? Então, eu comecei com 9. Se eu quisesse um tubinho mais gordinho, eu colocaria 10, 11, 12 correntinhas. Se eu quisesse um tubinho mais fininho, eu colocaria 8, 7, 6 correntinhas. Então, você pode mudar a quantidade de correntinhas no início, se você quiser um tubinho mais grossinho ou mais fininho, a depender aí dos materiais que você tá utilizando, tá bom? Então, vou continuar fazendo o meu aqui. Tô chegando aqui no final da minha amostrinha, fiz uma peça pequena só pra mostrar pra vocês como funciona. Caso você queira fazer os elos aqui, eu recomendo que você faça os elos mais ou menos do mesmo tamanho aqui da nossa argola de madeira, né? Então, eu fiz aqui cerca de 40 centímetros de comprimento e cada elo ficou pesando mais ou menos 62 gramas, tá? Claro que você pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, do jeito que você achar melhor, mas eu achei que ficou mais harmônico cada elo ficando do mesmo tamanho da argola de madeira, tá? No caso aqui da peça inteira, né, que é mais adequada e fica mais bonito para pendurar na parede, você vai fazer o comprimento que você quiser aqui até o final, não precisa ficar cortando fio, né, como eu já mostrei pra vocês, tá? Caso você vá fazer os elinhos, a gente vai juntar, então, essa pontinha assim, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como costurar. E caso você vai fazer esse que fica pendurado na parede, a gente já vai juntar de outra forma, tá vendo? Que ele junta assim, ó, aqui embaixo, aí vem essa continha de madeira e depois o tassel, né? Então, aqui é o mais fácil, então eu vou mostrar primeiro pra vocês. Você pode pegar aí uma agulha de tapeçaria ou uma agulha de crochê mais fininha, ó, pra poder puxar por dentro aqui da conta de madeira. Ó, essa agulha aqui eu consegui sair do outro lado, então eu vou conseguir puxar a pontinha do fio aqui pra dentro e a outra pontinha do fio também aqui pra dentro. E aí, você vai juntando essas duas pontinhas, puxando aqui, olha só. E aí, ele vai ficar dessa forma, igual ficou aqui, ó. E aí, você pode usar esse pedacinho de fio pra prender o tassel, tá? Agora, se você for fechar um elo, a gente vai fechar de outra forma. Primeiro, não esqueça de passar o que você quer passar por dentro, né? Pode ser aqui as duas argolinhas de madeira. Se esse for o seu segundo elo, não esquece de pegar o primeiro e já passar ele por dentro, para os dois ficarem unidos. E aí, sim, a gente vai vir fechando. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui a minha agulha de tapeçaria. E eu vou pegar uma alcinha de cada lado. Então, eu já tô vindo aqui do meu lado direito. Vou pegar aqui uma alcinha do lado esquerdo. Aperto bem e pego a próxima. A alcinha que esteja aqui mais na extremidade, né? Então, veja só, tô pegando aqui e aqui. Passo por aqui e puxo. Venho na próxima. Vou deixar esse fiozinho pra lá pra não me atrapalhar. E pego aqui a próxima alcinha que tá aparecendo pra mim. E vou juntando assim, uma alcinha de cada lado. Vai fazendo uma costurinha, tá? Esse fechamento aqui, ele fica marcado, né? Fica visível, fica diferente dos outros pontos. Então, é por isso que a gente utiliza as madeirinhas, né? Então, eu vou passando, vou costurar tudo aqui por dentro, tá? E aí, eu venho aqui com a agulha por dentro do ponto, ó. E puxo esses dois fios pra cá. É um acabamento muito parecido com o amigurumi, tá? Então, se você tá acostumado a fazer amigurumi, vai ser bem parecido essa costura e o acabamento. Dou um nozinho. E vou jogar esses fios lá pra dentro de novo. Então, eu venho aqui com a minha agulha, saio no mesmo pontinho onde o fio tá saindo. Busco eles, pra eles se perderem lá por dentro. Ó, o nozinho ficou lá dentro. Eu dei um nozinho só, você pode dar 2, 3. E aí, você vai cortar esse excesso de fio aqui. E as pontinhas vão ficar
lá dentro. Então, a gente vai ter aqui um elinho fechadinho, né? E aí, essas argolas que a gente passou por aqui, a gente vai posicionar exatamente na emenda para dar um acabamento mais bonito, tá? Você também pode utilizar de outros artifícios aí para cobrir essa emenda para ficar mais bonito. O próprio fio de malha, se você quiser passar ele aqui algumas voltas e esconder a pontinha, também serve para fazer esse acabamento, tá certo? Então, é assim que a gente vai fazer o nosso trabalho. Começa ali com as correntinhas, vai fazendo ponto baixíssimo, pegando a alcinha de fora, até atingir o tamanho que você quer. Pode ser o tamanho de uma argolinha, pode ser o tamanho inteiro da peça, e aí a gente faz a finalização. Se for esse tipo de peça aqui, você pode utilizar um tubinho, passa as duas pontas por dentro e já aproveita essas pontas para prender o tassel, tá? Né? Não esquece de colocar todos os acessórios antes, né? Coloca as argolas, faz os nozinhos, todo esse trabalho aqui que você vai utilizar a sua criatividade para fazer, tá certo? Aqui no caso, eu fiz 2 nozinhos como se fosse de amarrar sapato. E aí ele ficou com essa argolinha aqui e essa argolinha aqui, tá? Então eu simplesmente passei aqui pela argola de madeira, fiz um nó, fiz o segundo nó e ele automaticamente se posicionou dessa forma. Você vai fazer aí as curvas e as voltas que você quiser, tá? Deixei aqui 2 argolinhas desse lado, 2 aqui, 2 aqui. Então, é uma peça assim pra você trabalhar a sua criatividade mesmo, tá certo? E esse aqui, você vai fechar cada elo independentemente, né? Então, aqui dentro de onde estão as argolinhas está a união do início e do fim do meu elo. Aí, fiz o próximo, passei aqui por dentro e passei pela madeira. Fiz mais um, e aí nessas últimas 2 argolinhas eu prendi aqui o meu tassel. Então tem inúmeras possibilidades para você trabalhar com esse projeto aqui, tá? O principal você já aprendeu aqui, que é a fazer o tubinho e o acabamento. Agora eu vou aproveitar essa amostrinha aqui e vou pendurar um tassel, caso vocês queiram fazer da mesma forma que eu fiz aqui, né, nessa última argola, ó. Então, a gente vai fazer esse tassel juntos aqui, caso você ainda não saiba fazer os tasséis, tá? Você pode usar de diversas formas, fazer chaveiro, pendurar em bolsa, pendurar em mandala de olho grego. Então, essa parte aqui do tassel é super versátil. Primeiro, eu vou separar aqui um fio de mais ou menos uns 40 centímetros. Então, minha mão aberta tem 20. Vou pegar aqui um pouquinho mais de 40, vou cortar o fio e vou passar aqui por dentro das 2 argolas de madeira, né? Vou pegar aqui uma bolinha de madeira e vou passar aqui por dentro. Posso usar também aquela agulha fininha de crochê para passar por aqui. Posiciona bem certinho. E aqui a gente vai prender o nosso tassel, tá? Então, eu vou pegar aqui uma régua de 30 centímetros. Você pode utilizar qualquer outra coisa que você tenha por aí, um caderno grande, por exemplo, para medir aqui 10 pedacinhos de 30 centímetros. Então, eu seguro aqui, passo pela régua, 1, 2, 3, 4 e faço aqui 10 vezes. Chegando aqui no 10, eu corto com a tesoura. Vou tirar aqui da minha régua e vou cortar esses fiozinhos aqui. Vou cortar também lá do outro lado. Se você não tiver com uma tesoura muito boa, é melhor cortar um de cada vez, para não ficar mastigando aqui o tecido do fio. E estamos aqui com 10 fiozinhos de 30 centímetros, tá? Vou posicionar, então, aqui nesses 2 fiozinhos. Mais ou menos aqui no meio. E vou amarrar de forma que esse nozinho fique escondidinho aqui na parte de baixo. Dá uma conferida se tá mesmo na metade ou se tem que puxar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Pode apertar o nozinho e fazer um segundo nozinho. E essas perninhas aqui, elas vão se misturar aqui com as outras agora, tá? Depois a gente corta esse excesso.
Vou pegar aqui mais um pedaço de fio de mais ou menos 40 centímetros, que a gente vai fazer o pescocinho do tassel. Então, agora a gente junta essas perninhas aqui, dá uma penteadinha pra ele ficando no lugar, ficar bem alinhado, bem certinho. Vou pegar aqui o meu fiozinho de 40 centímetros, vou deixar uma das pontas alinhada aqui com as outras perninhas do tassel. Pode ser um pouquinho mais curta, porque depois a gente puxa ela pra baixo e ela fica do mesmo tamanho, tá? Então, deixa ela aqui um dedinho mais curtinho, né, do que as outras perninhas. Vou trazer ela aqui pra cima, vou deixar uma voltinha e vou voltar com ela pra baixo. E veja que eu estou segurando aqui com o meu dedão, tá? Agora, a gente vai usar esse restinho aqui de fio pra dar a volta e formar o pescocinho do tassel. Então, continua segurando com o dedo aqui, ó, e começa a dar a volta. Pega lá embaixo, né? Joguei por cima, peguei lá embaixo. Cuidado pra não desfazer essa argolinha. Numa primeira vez que você tá fazendo o tassel, ele fica meio difícil de fazer mesmo. Se tiver alguém pra te ajudar a segurar essa argolinha aqui em cima, pode ser legal de você ter essa ajuda. Mas eu prometo que conforme você vai praticando fazer tassel, vai ficando cada vez mais fácil e automático. Então, a gente puxa, faz uma pressãozinha aqui e vem vindo, joga por cima, pega lá embaixo. Aperta, joga por cima, pega lá embaixo. Umas 3 ou 4 voltinhas já é o suficiente, tá? Então, dei aqui 4 voltas bem apertadinhas. E agora, essa perninha aqui, eu vou passar por dentro dessa argolinha que eu deixei sobrando. Aqui você pode pedir ajuda de uma agulha de crochê. Passa essa perninha pra lá. E lembra daquela perninha que a gente deixou pra baixo? A gente vai puxar ela pra que esse nozinho que a gente fez aqui, ó, fique escondido por dentro das voltinhas que a gente deu. Então, conforme você vai puxando, o nozinho ele vai entrando lá pra dentro, ó, tá vendo? Então, eu ajusto a de cima e puxo a de baixo, ajusto a de cima e puxo a de baixo. Olha só como que vai ficando. E aí, a gente pode dar uma apertadinha assim, e tá feito aqui o nosso nozinho, tá? É um nó muito utilizado na técnica do macramê. E aí, você pode colocar uma colinha aqui dentro e cortar o excesso de fio. Esse outro que ficou aqui embaixo, ele se mistura com as outras pontas, então não precisa cortar. Mas, geralmente, corta também esse fiozinho aqui de baixo e corta o fiozinho aqui de cima. Né? E dependendo do fio que você estiver utilizando, nem precisa colocar cola, né? Os fios de algodão, eles costumam ficar bem presinhos, mas como o fio de malha é mais elástico, pode ser que o nozinho solte, então é bom colocar uma colinha aqui dentro. Eu utilizaria, por exemplo, aqui, ó, a Tec Bond número 2 para artesanato, ou então a colinha Pega 1000, também para artesanato. Eu acho que nesse caso, a Tec Bond seria a melhor opção para ficar bem presinho por lá, tá certo? Então, eu vou cortar o meu excesso de fio aqui. E aí, com a pontinha da tesoura, a gente pode enfiar lá pra dentro, ó. E aí, então, a gente acerta as pontinhas do tassel. Novamente, vai penteando assim com as mãos, pra ele ficar bem certinho. Aí, eu gosto de segurar assim ao contrário, ó. Até o tamanho da menor pontinha que você tiver, né? E aí, a gente pega a tesoura e vai cortando. Novamente, corta aqui um de cada vez, pra ela não ficar mastigada. Senão, não fica bonito esse acabamento. E aí, eu vou cortando, então, as pontinhas pra elas ficarem todas do mesmo tamanho. Ó, ajustei aqui as pontinhas e tá pronto o meu tassel. E olha, vou confessar pra vocês que essa pecinha aqui era só uma amostrinha pra ensinar o ponto do projeto pra vocês, e ensinar como fazer o tassel, como colocar as argolas. Mas no final das contas eu amei. Claro que eu faria com a mesma cor pra ficar mais chique, mais harmonioso. Mas olha só que legal esse enfeite, né? Que pode ser utilizado como chaveiro, pra pendurar no retrovisor do carro, colocar na porta de entrada, colocar assim numa parede de decoração igual a minha. Eu amei essa opção. Então, sem querer, surgiu aí uma terceira opção do que vocês podem fazer com os ensinamentos aqui dessa aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse projeto aqui comigo. Se tiver alguma dúvida na montagem, na execução, alguma dúvida sobre os acessórios, os fornecedores,
vocês podem me chamar lá no grupo de alunas para tirar dúvidas e eu tô muito ansiosa e curiosa para saber como que vai ficar o projetinho de vocês, que cor que vocês vão escolher, onde que vocês vão colocar para tirar foto. Então não esqueçam de me marcar lá nas redes sociais ou então de mandar a sua foto ou vídeo no grupo de alunas, tá? Então eu te espero numa próxima aula.